Matheus, sei lá. Ah, de repente é o Matheus. Vamos ver. Então vamos lá, galera. Prosseguir. Então, a gente tá falando sobre equilíbrio iônico. Obviamente, a gente precisa... sou o pai do Matheus. Pois não? Vai assistir com a gente hoje? Ou só tá entrando para o Matheus? Sim, tá, vamos lá. Então, Brasil. Vamos lá. Seguinte, a gente viu equilíbrio iônico e a gente falou sobre essas questões de, poxa, ele precisa de um meio. Então, o meio é aquoso. A gente está fazendo equilíbrio iônico na água. Só que a gente precisa falar que existe uma constante para equilíbrio iônico, não só da água, também existe para ácidos, para bases, e vez ou outra é um conteúdo abordado, que cai no Enem, não é na CDET, tá? De maneira mais tranquila, mas falar algumas coisas. Primeira delas, galera, é que o ácido, tá? Vou pegar até aqui, por exemplo, o HCl. Ele se conecta ao Cl através de ligação do tipo covalente, que é aquela de compartilhamento. Beleza? Então, ligação covalente, compartilhamento de elétrons. De boa? Tá, e daí? E daí que aqui eu não tenho íons igual na ligação iônica e um composto iônico. Inclusive, a gente acaba chamando esse composto que faz ligação covalente de composto molecular, de substância, tá, molecular. Mas algo interessante é o seguinte, que os ácidos têm uma característica. Quando eles são colocados na água, a água ela tem um poder tão forte que ela consegue arrancar o hidrogênio do respectivo ácido, e esse hidrogênio acaba deixando para trás os seus elétrons, inclusive o que era dele no compartilhamento. E uma substância que deixa para trás elétron, ou seja, carga negativa, ela passa a ser positiva, tá? Então ela assume uma carga elétrica positiva. Em contrapartida, o cloro, que agora tem um elétron a mais, que era do hidrogênio, esse elétron que foi deixado, ele assume uma carga... Tá embaçado? Vê aí. Tira a mão. O cloro, que fica... Show. O cloro que ficou com o elétron deixado ali pelo hidrogênio assume uma carga negativa. Ora, então naquele momento, e já vou fazer uma reaçãozinha para a gente ver negativo e positivo, eu tenho íons sendo formados. Então a ação que gera íons, que ocorre na água, então presta atenção, a ação que gerou íons recebe um nome. Ionização. Cara, é isso, ó. A ação que gerou íons, qual é o nome? Ionização. Existiam íons anteriormente? Pô, não existiam. Ligação covalente, não tem íon, tá? E nesse momento, a gente acaba fazendo ali, montando uma constante. Bom, se é uma constante relacionada à ionização, a gente fala que é o Ki, tá? Então, se você vê, a substância tal tem um Ki. Aí tu, opa, Ki, que isso? É Ki? Agora é Matheus quer participar. Ué, Matheus? Tem Matheus na nossa turma? É porque a foto tá diferente, né? Cara, acabou de falar de Matheus e a Gina. Caraca, tem Matheus na nossa turma? Tem Isaías na nossa turma? Tem Gabriel? Quem sou eu? Tô perdido aqui, gente. Então vamos lá. Então, falando em constante, a gente viu KW, KC, KP, surgiu uma nova, KI, constante de ionização. Qual é a frequência de... Seu pai tá aí já. Qual é a frequência que ela ocorre, que ela aparece aqui? Deixa eu dar presença pro Matheus também, né, galera? Peraí. Thiago Machado também tá aí. Presença aqui. Com que frequência ocorre? Cara, muito pouco. Até porque, já que é para um ácido, não é meu pai, professor. Então quem é, galera? Você atrasou, hein, moleque? Pessoal, eu preciso da presença. Então se alguém trocou um diferente aí, me fala o nome pra poder dar presença. Tô ligado. Deixa eu só ver aqui. Lívia não entrou ainda, né? Maria Eduarda. Matheus Rosa entrou agora. Thiago Vieira ainda não. Vitor também não, né? Vamos lá. Então é o seguinte. Bom, já que está se falando de um ácido, eles atribuíram o seguinte nome para a constante. Ka. Beleza? K, sei lá. Então tiraram o Ki ali, né? De qualquer possível Saiyajin. Ou não, né? Outros também têm Ki. Então esse Ka aqui é a nossa constante de acidez. Beleza? Então ela vai estar relacionada aí a ácidos. Ka, constante de acidez. Beleza. Como que eu monto a expressão de Ka? Cara, muito parecido com qualquer equilíbrio químico que você já viu. Tá? Lembrando, o ácido ele vai estar na água, então nem coloquei água aqui, porque a gente já viu lá no KW que substâncias líquidas não entram na constante de equilíbrio. A gente viu que ela é inclusa. Então o Ka já tem incluso. Matheus entrou e nem pediu benção. Verdade, brother. Cadê o respeito com o seu pai? Então, ó, a gente não vai colocar água, mas você pode ver de repente alguma reação aí do ácido mais água aqui. Lembre-se que a água já está embutida aqui no Ka, ok? Então como que funciona? De novo, vamos lá. Deixa eu só dar um zoom aqui. Não sei se vai embaçar. Se embaçar eu volto. Bom, coloquei esse A maiúsculo aqui. Professor, não tem esse elemento na tabela periódica. Verdade, não tem. Esse A maiúsculo aqui é só como se fosse um X aqui. Então um ácido qualquer. HA, HX, HY, beleza? Na água, ele vai sofrer ionização. E lembre-se, o H perde o elétron. Em contrapartida, a parte que fica com o elétron passa a ser negativa. Então tá aí, ó.
Pronto, a gente fez a equação de ionização. É só isso, cara. É separar o H de qualquer parte, restante. E como monta a expressão de Ka. Brother, Ka é igual. Nossa, nem subi morro aqui, né? Produto, ou seja, concentração de H+, vezes concentração de A- sobre o reagente, que é o HA. Pronto. É assim que a gente monta ali a expressão de Ka. Beleza? Você vai pegar, só ajustar aqui, concentração de H+, concentração do outro ali, do ânion que passou a existir, lembre-se que ânion é um íon negativo, sobre o reagente. Não mudou muita coisa que a gente já viu. A gente viu isso várias vezes. Produto sobre reagente. Sendo que sempre de uma substância para outra, embora na reação tenha mais, aqui ele se transforma em multiplicação. Tiago Machado, que isso, kkk? Eu tô viajando, brother. Deixa eu ver o que estão falando aqui. Matheus entrou nem pediu bênção, que isso, kkk? Não entendi. Tiago, eu não entendi. Tá. Então, pronto. Constante de acidez, beleza? A gente já vai resolver um exemplo que tem aí no livro de vocês, falando sobre constante de acidez. Mas eu vou só passar com vocês aqui, fazer aqui nessa parte de baixo. Deixa eu dar uma afastada aí, dar um zoom aqui. O que a gente vai fazer? Rapidinho, só para vocês se acostumarem com a ideia de escrever equação de ionização. É coisa rápida. O que você vai fazer? Se você quiser, pode colocar água antes, tá? Coloca aí equilíbrio químico. Ah, por que equilíbrio químico? Gente, é o seguinte. Quando o ácido ele não é forte, ele não libera todos os H+. E ainda a parte que libera, volta e fica no equilíbrio químico. Então, equilíbrio químico para ácido, geralmente acontece com ácidos que são fracos, semifortes, enfim. O que você vai fazer? Sempre arranca o H. Aí tu fala, professor, HCOH, que substância é essa? Gente, isso aqui é um ácido orgânico, que vocês vão ver ano que vem, que é o ácido metanóico ou ácido fórmico. Inclusive, ele está presente ali na formiga, tá? Então, quando ela dá aquela picada, você sente dor ali, a dor não é só porque algo penetrou a sua pele, é porque ela libera ali, então muitas vezes até coceira, um ácido, que é o ácido metanóico, nome oficial, mas que nome vulgar foi dado ácido fórmico, por conta das formigas, beleza? Então, o que esses ácidos fazem? Como qualquer outro ácido, libera o H. Esse aqui da ponta aqui, tá? Da direita aqui. Então, é comum aparecer nesse tipo de questão, equilíbrio iônico, tanto o ácido fórmico quanto o acético. Acético é aquele presente no vinagre. Então, tô trazendo aí para vocês, beleza? Então, ó, o que você vai fazer? Você repete. Deixa eu pegar a caneta marrom. Cara, se você tiver que montar, é só repetir. HC, ó, e põe um H separado, brother. Olha aí, coisa boa. Só isso. O H fica positivo e o O menos. Ainda de vez em quando aparece, ou de vez em quando aparece, esse ácido aqui de baixo, ó, que eu já vou mostrar para vocês, ele tem 2 carbonos. A gente chama ele de etanóico, tá? É parecido com aquele tipo de álcool que vendem nos postos de combustível, que é o etanol. Esse et, ele não é referência a ET, o extraterrestre. Não viaje, por favor. Esse et é uma referência química para quando tem 2 carbonos em uma substância orgânica. Então, o etanol é um tipo de álcool que tem 2 carbonos. Assim como o ácido etanóico tem 2 carbonos também. Só que o ácido etanóico, ele tem um nome, ok? Vulgar, que é o ácido acético, que está presente no vinagre. Então, muitas vezes, eles vão dar a fórmula para vocês, ou vão botar assim, HAC, ácido acético, como representação. Então, vou fazer as duas, tanto faz. Galera, faz sempre o seguinte, separa o H do restante. É só isso que você precisa fazer. Professor, por que você está mostrando essa parte? Porque se você tiver que montar uma constante de acidez, você precisa do hidrogênio separado da outra parte. E eu estou mostrando para vocês como separar. Então, outro ácido fraco ainda, que aparece de vez em quando, é o ácido cianídrico. Inclusive, ele é aquele ácido que, infelizmente, né, ele não é volátil, ou seja, quer dizer, ele é volátil, passa facilmente para o estado gasoso e foi utilizado aí na câmara de gás, tá? Por ser tóxico. O que eu fiz aqui no HCN? Um ácido cianídrico. Eu separei o H+ do seu ânion, que é o cianeto, né? Então, muita gente fala, banho, né? Banho de cianeto, enfim. Não é se vocês tomarem banho. Infelizmente, muitos judeus tomaram banho disso. Voltando para cá, então. Não, é uma forma de falar, tá? Então, se for colocado numa câmara de gás cheia de cianeto. Entendeu? É, o último banho. Eu acho que teve uma época também, assim, nos Estados Unidos a gente sabe que tem pena de morte dependendo do estado, né? E em um determinado momento lá, né, você tem a cadeira elétrica, você tem morte por tiro, mas morte por tiro eu acho que é na China, cara. Ou na Coreia, e a família ainda tem que pagar a bala, tá? O preço da bala, do disparo, de tudo ali, ainda é retirado da família, enfim. Mas alguns países, e nos Estados Unidos, em uma época determinada, tinha a morte por gás, asfixia por gás, ácido cianídrico ou cianeto. Beleza, galera? Então, enfim, voltando para cá, esse aqui é o ácido acético, como eu falei para vocês, é o mesmo daqui de cima, só a forma de representar que tá diferente. Professor, eu tenho um compromisso agora e depois eu me resolvo com o Matheus. Beleza, brother, vai na fé. Então, aqui, como vocês podem perceber, H3COO e o H. Eu vou separá-los. H+, hidrogênio sem positivo, o restante só botar uma carga negativa. Então, por que eu estou fazendo isso? Se você tiver que montar um Ka, que nem eu montei aqui,
você já sabe o que vai ficar em cima e o que vai ficar embaixo. Beleza? Então, esse trecho foi só para isso. Para isso. Foi comprar cigarro, hein, Matheus? Gente, não comprem cigarros. Vamos lá agora. Muitas vezes, quando você tiver que utilizar o KA, você vai ver para que ele serve também, existem vários KAs que já estão tabelados, ok? Mas pode ser que ele te dê um problema para você resolver, no qual ele pergunte o KA, qual é o KA da substância? Opa, para descobrir o KA, eu preciso da concentração do íon H+, né, com o seu respectivo ânion, e a concentração do ácido. Se eu tiver esses três aqui, eu descubro o KA. Só que ele simplesmente fala para você, no shampoo que o pH é tanto, na substância tal que o pH é tanto, no vinagre, no suco de limão, ok? Ele vai te dar uma substância, ele vai te dar o pH, e você tem que chegar aqui. Só que quando você olha para essa equação, não tem pH aqui, mas tem concentração de H+. A gente lembra na semana passada que quando a gente foi fazer pH, a gente pegava a concentração de H+, e transformá-la em pH. Por exemplo, quando uma substância era de concentração molar 10 a menos 2, se tivesse um 1 multiplicando aqui, a gente ia saber o seguinte, o pH é só pegar o 2 e deixar ele positivo. Lembraram disso aí? Como a gente resolveu o pH várias vezes? Sem os logaritmos? Jonathan Rangel disse que sim. Cara, se eu tenho a concentração de H+, e é só deixar positivo para transformar em pH, e se eu quiser o contrário? Se eu tiver o pH, eu faço a base 10, pego o valor de pH, coloco ele como potência e mudo o sinal. Pô, demorou, troquei, ó. Pego o valor de pH, 8, por exemplo, coloco ele como potência sobre a base 10 e mudo o sinal. Tranquilo aí, pessoal? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou até indicar, caso você esteja com o seu livro próximo a você, deixa eu só encontrar a página para eu mostrar o cálculo que a gente vai estar fazendo, que o livro de você está mostrando aí, está ensinando. Caso você queira acompanhar também com o livro ao seu lado aí, para você acompanhar. Só um minuto para eu encontrar. Oi. Vou mandar em PDF, tá? Tô devendo da semana passada, vou enviar, envio esse. Então, começa na página 393, esse processo de mudar esse exemplo que está aqui, que a gente vai fazer agora, tá? Começa na página 393 e continua na 394, beleza? Então, vamos lá. Vitor S2 chegou. Seja bem-vindo, Vitor, beleza? Então, gente, aqui, ó, HCOH é o ácido. Deixa eu dar um zoom nisso. Esse é o ácido, tá? É o ácido fórmico, como eu falei, o ácido metanoico. Ele deu a concentração pra gente. Ele falou, a concentração lá na solução é de 0,1 mol por litro. E o pH é 3. Tá, dessa informação se vira. Quero saber quanto é o Ka, ou seja, a constante de acidez. E até engraçado, porque se você olhar, poxa, se é 0,1, não era pro pH ser 1? Porque quando a gente faz uma modificação aqui, 0,1 nada mais é que 1 vezes 10 a menos 1. Concorda aí? Passa isso aqui para notação científica. Como que fica? 0,1 em notação científica. 1 vezes 10 a menos 1. Excelente, excelente. Então, se é 1 vezes 10 a menos 1, eu vou pegar aquele 1 lá, que é a potência, né? Aqui, né? Você pode dizer, então, 1 vezes 10 a menos 1. Pego esse menos 1 aqui, se eu não quiser resolver todas as etapas do logaritmo, log de 1 é 0, mais log de 10 elevado a menos 1, traz ele para frente, transforma positivo, enfim. Se eu quiser pular todas as etapas, a gente viu em 2 vezes, 2 aulas, pega a potência e deixa positiva. Ou seja, esse log aqui, menos log disso aqui, vai dar 1. O pH era para ser 1. Era para ser um pH muito ácido, pela concentração de ácido metanoico, pela concentração de ácido fórmico, mas o pH é 3, ou seja, não é tão ácido assim. Lembrando que quanto mais próximo de 0, mais ácido é. Ou seja, não é tão ácido assim. O que aconteceu? Estão conseguindo ver essa diferença? Era para ser pH 1, mas o pH é 3. Tá, o que aconteceu de errado no caminho? Galera, o ácido, que ele é fraco, que ocorre, ele não libera todos os Hs. Então, por exemplo, se eu tenho 100 moléculas dessa aqui, de cada 100 moléculas dessa, só 3, 2, uma molécula que libera o hidrogênio na água. As outras não. Isso chama de grau de ionização, tá? Quando o grau de ionização ele é menor que 5, ou seja, quando apenas 4, 3, 2%, 1, 0,5, 0,3% das moléculas que liberam o H+, a gente fala que esse ácido é fraco. Então, o pH ele é baseado em quantos H+ tem na água. Tá? Eu mesmo tendo essa concentração aqui toda, o cara não libera tudo. Então, tem 100 moléculas, 1.000 moléculas, 10.000 moléculas, não são as 10.000 que liberam H+, é uma parte, uma porcentagem dela. Por isso que a gente chama de ácido fraco. Então, o que a gente vai fazer é ver esse Ka, tá? Vamos lá, constante de acidez, vamos fazer. Para a constante de acidez, eu preciso montar a equação do HCOOH, do ácido metanoico, ácido fórmico. Então, repetir ele. A gente fez ali embaixo isso, estou fazendo aqui de novo.
Ele é um ácido orgânico, tá? Então a gente pega esse H que está colado no O e separa ele. Até aí o que eu fiz? Equação de ionização, só isso. É o que acontece com ele na água. Parte dele. Ah, é ele todo? Não, não é ele todo, ele é fraco, brother. Então, se tiver 1 milhão de moléculas, de repente só 100, só 1000, só 10 mil. É uma porcentagem muito pequena que faz isso aqui. Não são todas as moléculas. Isso é um ácido fraco. É um ácido que não tem a ionização de todas as suas moléculas, mas de uma porcentagem menor que 5. Ka. Ka, é produto sobre reagente ou reagente sobre produto? Me help aí, galera. Help me, please. E aí? Para montar, cara. Oi? Repete. Quem fica em cima e quem fica embaixo na hora de montar essa fração aí? Vamos lembrar aqui então, ó. A gente montou aqui. Ó, K. O produto fica no numerador, que é a parte de cima da fração. E o reagente, aquilo que vem antes da seta à esquerda, fica embaixo, tá? No denominador. Então, voltando para cá. Ó, até fazer assim mesmo, tortinho, para vocês poderem acompanhar. Eu pego o que está em cima, HC, ó, O menos, que é o ânion, né, ali, vezes o outro íon, que é o cátion agora, que é o H+, aquele que a gente geralmente relaciona a acidez, sobre o ácido, tá? Sobre a concentração do ácido, antes de ionizar. Opa, antes de ionizar, tá aqui. Eu sei que é feio, várias letras aí, né? HCO, OH, o ácido metanóico, fórmico, enfim. Então vou voltar para cá agora. Até que tudo bem, né? Até que tudo bem. O que a gente aprendeu também? Para resolver esse Ka, a gente já tem concentração de baixo. Olha aqui, ó, concentração do ácido. A gente já tem a parte de baixo. Opa, demorou. Ó, mas a parte de cima, como que eu vou saber? Você não tem um pH 3? Se o pH 3, ele é 10 elevado a quanto? Menos 3, brother, mandou. Beleza? Gente, a gente acabou de ver isso aqui, ó. Só mudando a câmera rapidinho, ó. Aqui embaixo. A gente pega o valor de pH e coloca como potência negativo. Beleza? Você pode fazer daqui para cá ou daqui para cá. De boa? Então vamos voltar, hein? Então agora a gente já está na página 394 para quem quiser acompanhar no livro, tá bom? 394 aí. Então vamos lá. Só fazer uma seguinte comparação aqui, tá? Eu tenho H+, mas não tenho HCOO-, que é o ânion. Então vamos pensar assim. Se eu tenho um casal formado por macho e fêmea, então estou sendo específico, tá? Então, macho e fêmea, tanto faz aqui esquerda e direita. Então tem um casal. Toda vez que eu separo um casal, eu continuo tendo separado agora um macho e uma fêmea. Se eu tenho 20 casais, quando eu separar os 20 casais, eu tenho 20 machos e 20 fêmeas, ok? Em sua composição. Então, pense o seguinte. Se eu tenho um casal, e aqui você pode ver que eu tenho um casal de íons, sempre a quantidade de um é igual à quantidade do outro em uma ionização, tá? Se tinham 50 casais, quando eu separar, eu vou ter 50 desse aqui, do macho, vamos supor, fazendo uma analogia, e 50 da fêmea. Então, aonde eu quero chegar? É só achar um, porque eu sei que o outro é igual. Inclusive, muitos professores, e o livro também, o livro e outros livros, não é só o livro da Moderna, diversos livros fazem o seguinte, tá, eu já sei que o H+, é igual à concentração desse íon aqui, beleza? Do íon formiato. Então, eu vou chamar de X para facilitar a minha vida. Então, muitas vezes colocam assim, ou coloca H+ ao quadrado, tipo H+ vezes H+, ou X. Chama esse cara de X e esse de X. Lembrando que eles são iguais. Considerações iguais. Tá? E aqui a gente já viu que a consideração desse aqui é 0,1 ou 1 vezes 10 a menos 1. Bom, a gente acabou de ver que a concentração de H+, né, como que eu descubro? Você vai lá no pH e faz um retrocesso nele. Beleza? Então, deixa eu pegar aqui o marca-texto. Então, nossa concentração está aqui. Eu fiz o retrocesso no pH. Beleza, galera? Fiz o retrocesso no pH. Tá ali, 1 vezes 10 a menos 3. Aí eu vou e coloco aqui, ó. Ou 1, deixa eu botar de outra cor. 1 vezes 10 a menos 3, vezes. Quem quiser colocar o quadrado, pô, também pode. Dá no mesmo, né? Sobre 1 vezes 10 a menos 1. Opa, peraí que eu acabei fazendo e vocês não enxergando, né? Desculpa aí, galera. Então, ó, 1 vezes 10 a menos 3, vezes 1 vezes 10 a menos 3. Tranquilo? E aí, é multiplicação. Você multiplica e soma os valores aqui, né? Então, menos 3 com menos 3 dá menos 6. Ou seja, fica 1 vezes 10 a menos 6 sobre 1 vezes 10 a menos 1. 1 dividido por 1 dá quanto? Opa. Seguinte, ó. Menos 3 com menos 6 já viu que é menos 6. Quando tiver a divisão, você tiver base 10 com potência, a de baixo você leva para cima com o sinal trocado. Ou seja, menos 6 mais 1. Troquei o sinal do menos 1. E pronto. Aqui a gente chegou a um Ka igual aí a
1 vezes 10 a menos 5. Pronto, não tem unidade. Só um minuto, só um minuto. Deixa eu prender aqui que tá fugindo a folha. Fala comigo. Sim. Ah, legal, muito bom. Sim, 10 vezes 10 dá 100. E aí eu posso deixar ele como 100 elevado a menos 3 ou 10 elevado a menos 6. Então, toda vez que tem potência de base 10 em notação científica, o que a gente faz na notação científica? Você repete a base 10, foi o que eu fiz, tá vendo aqui, ó? Repeti a base 10, tá? E a mudança, a modificação? Menos 3 menos 3. Beleza? Que virou menos 6. Então, galera, tá aqui o nosso Ka. Então, uma das coisas que podem pedir geralmente é, pô, calcule o Ka. E ele te dá o pH, te dá a consideração do ácido. O que você faz com o pH? Só transformar. Notação científica. É menos trabalho que mexer com log, ó. Transformei. E a concentração do ácido também passa para notação científica. Traz para cá. Essa é uma maneira. Então, estou passando, porque o livro aborda e tudo mais, tá? O meu foco na verificação de aprendizagem não é você fazer esse cálculo aqui, por exemplo. É um cálculo cheio de etapas que pode ser cobrado para vocês no Enem, pode ser cobrado para vocês na CEDERJ. CEDERJ gosta bastante de equilíbrio iônico. Pode, mas eu não vou cobrar. Meu foco não vai ser isso com vocês. Vai ser o que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Então, estou passando, ensinando e vamos lá. Agora, poxa, olha o que acontece muitas vezes. A maioria das vezes, e até um dos focos aí, galera, vou só ajeitar aqui. Até porque é fácil, ó. O que a química fez? Bom, ela pegou as substâncias que mais aparecem e mais importantes. Por exemplo, um ácido etanóico, o ácido acético, eu comentei isso com vocês. Esse ácido aqui ele é importante porque ele é o ácido que está no vinagre, então está relacionado ao nosso dia a dia. Através do ácido acético, várias outras reações são feitas, tá? Inclusive ésteres, que são doces, substâncias com amina, amida, enfim. Então, ele é um ácido importante. E aí, o que você tem? Você tem uma tabela na internet com o Ka de cada ácido. Cada ácido tem uma tabela lá na internet que você pode procurar, no livro, enfim. Você tem um artigo científico já com constantes de equilíbrio estabeladas para uma determinada temperatura. Aqui eu estou utilizando a 25 graus Celsius, considerando que seja 25, não o papel, mas o exemplo hipotético, tá, galera? Tá, e daí? O que ele te pergunta, então, geralmente? Ele vai falar, cara, a concentração do ácido, cara, ela sempre vai variar. Depende, cara, do que você está estudando. O que você está estudando? O que você está analisando? Você está colocando quanto desse ácido acético em água? Ah, coloquei só 2 mols, coloquei 10, 0,02, 30. Isso aqui varia. E conforme isso aqui varia, o seu pH varia e o seu pOH também varia. E aí, na página 3, na página 394, é da metade da folha para baixo. Tem um anunciado escrito cálculo de pH a partir do Ka ou Ki, que é constante de ionização. Então, é isso aqui do livro que nós estamos vendo. Cálculo de pH ou pOH, enfim, um potencial, quer seja hidrogênio iônico ou hidróxilo iônico, a partir do Ka e da concentração que ele te deu. Esse aqui eu acho que é mais tranquilo, mais fácil, a gente vai ver, super de boa. O que você precisa fazer? Vamos lá. Deixa eu mudar a cor da caneta aí. Se tiver que parar, gente, voltar em alguma coisa, vocês me falam. Então tem um ácido já, ali na fórmula dele. A gente já fez isso aqui hoje com ele. Esse é o ácido acético aí. No ácido acético, o hidrogênio ionizável, ele está conectado ao oxigênio. Então eu repito tudo aqui, ó, para fazer o acetato. A parte que ficou sem hidrogênio recebe o sinal negativo. A parte que ficou com hidrogênio recebe o sinal positivo. Ele saiu sem levar elétrons. Pronto. Com isso eu já consigo montar a constante de equilíbrio químico. K. Pergunta de novo. No Ka, quem fica no numerador da equação e quem fica no denominador? Enfim, quem fica em cima e quem fica embaixo? Aqui em cima, quem eu coloco? Nossa, desci uma escada bonita aí agora, hein? Produto, muito bom, brother. Produto. Então, aqui eu venho, pá, colchete representa a concentração, CH3, CO-, enfim, vezes concentração de H+. Sobre o ácido, que a gente está mexendo, utilizando. Então, gente, presta atenção que às vezes, mesmo que eu coloque muito ácido em um local, nesse conteúdo aqui a gente consegue enxergar que depende do grau de ionização dele, tá? Depende do Ka dele. Eu posso colocar muito ácido e ainda assim não atingir aquele determinado pH. Lembra que pH é uma base de acidez. Que a gente viu no exemplo anterior. Pô, a concentração era 0,1. Era pro pH ser 1, mas era um pH 3. Não tão ácido assim, mas já prejudicial pra gente, tá? Bom, aqui, nesse esqueminha aqui, vamos resolver. Tá? O que a gente precisa aqui para resolver? Ele já deu Ka pra gente. Se você perceber, vou pegar a câmera aqui. 1,8 vezes 10 menos 5. Opa, a gente vem aqui, substitui. 1,8 vezes 10 a menos 5. Igual. A gente conversou que esses dois lados aqui eles são iguais, tá? Então é x vezes x, ou x ao quadrado, lembra? Sempre que a concentração de um e do outro são iguais. A concentração, estão falando de um valor numérico, tá? Não o ânion em si. Aqui é um ânion, aqui é um cátion. Mas a concentração deles são diferentes. Concentração é igual, perdão. Por isso que a gente usou lá x vezes x no exemplo anterior. Beleza? Então aqui você pode perceber, ó, coloquei x ao quadrado. Porque a concentração desse é igual a desse. Esse aqui é x, esse é x ao quadrado. Poxa, será que ele deu a concentração do ácido? Poxa, eu vou tirar um pouco do zoom para facilitar a gente aí. Tá?
Pô, ele deu, cara. Olha que a concentração do ácido. Gente, como que eu transformo isso aqui em notação científica? Eu ando com a vírgula quantas vezes para ele se tornar número 2? 3? Muito bom, brother. Que isso. E a gente vem aqui, ó. 2. Eu acho que esse é mais fácil que o exercício anterior, tá? 2, 10 a menos 3. Pronto. Beleza? Então, montei a constante baseada no ácido. Montei ela aqui, bonitinha. Agora substituir. O K ele me deu, é tabelado, tem em vários lugares, até no Wikipedia. E a concentração do ácido é usando, beleza? Concentração sempre vai depender também de quanto você dilui. Colocou muita água, a concentração vai ficar baixa. Ele compra aquele ácido de uma indústria química lá, né? Com uma concentração super alta, vai colocando água para que esse ácido venha diminuir a concentração, ou seja, diluir. É parecido com aquele caso que a gente falou do tangue-uva. Você fez suco aí, o tangue-uva ficou forte pra caramba. E aí você vai lá e acrescenta mais água, então. Ou até o xarope de Guaracamp é um exemplo. Você viu que ficou muito concentrado, né? Muito forte ali a quantidade pro xarope de Guaracamp que você colocou. Coloca mais água, dilui. Enfim, vamos lá. Para resolver isso aqui, gente, ó, a gente vai multiplicar cruzado. 2 vezes 1,8, beleza? Quanto que é 2 vezes 1,8? Lembra? Isso aí, ó. Tô trazendo aqui para cá, tá, gente? Tá aqui dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Ou seja, 3,6 vezes 10 a menos 5 vezes 10 a menos 3. Professor, não mudou o sinal do menos 3, não, porque é uma multiplicação. Eu só mudo o sinal daquele que está aqui embaixo quando eu estou numa divisão e ele passa para cima. Ele passa para o numerador, ok? Aqui não, multiplicação, só estou mudando ele de lado. Então 10 a menos 5, 10 a menos 3, igual a x ao quadrado. Vamos lá, help me, please. Gente, na base 10, notação científica, olha o que rola. Quando os meus expoentes, eles são aqui, estão em multiplicação, é só eu somar menos 5 com menos 3. Quanto dá isso? Menos 5, menos 3. Soma e repete sinal. É isso que a gente aprendeu lá no 6º ano, né? Tipo, sinais iguais, soma e repete o sinal. Sim ou não? Então, repetir o sinal. Quanto vai dar 5 mais 3? Que isso, brother. Deixa eu dar um zoom aí pra enxergar melhor, galera. Espero que não embace. Super tranquilo, vamos lá. Eu, de propósito, escolhi números que fica fácil tirar a raiz. Se ele desse pra você algum valor que você não imagina nem como tirar a raiz, ia parar a resposta ali, com aquela raiz, beleza? E aí, você provavelmente ia ter aquela resposta lá nas opções, né? Sendo uma questão de marcar. Gente, olha que interessante. Pensa comigo, no 3,6, ele parece muito com um número que tem raiz. Ele não parece com 36? Isso, 0,6. Legal, brother. Legal. Boa. Lembrou, galera? Ó, qual a raiz de 36? É 6, tranquilo? Então vamos até fazer aqui, né? Ó, raiz de 3,6 vezes 10 a menos 8. Tem gente também que faz o seguinte, quando você tem um 3,6, ele põe o 36 dividido por 10, tá ligado? Que daí é um trabalhinho, né? Mas enfim. Vamos lá. Então a gente tem, ó, a gente acabou de falar, o Jonas aí falou que é 0,6. Então conseguindo enxergar? 0,6. Agora, como que eu trato raiz de potência de base 10? Você repete a base 10 do lado de fora da raiz. Eita, Ué, mas não resolve o 10, não. Isso aqui é só para dizer quantas vezes que a vírgula andou para algum lugar. Essa base 10 é só para dizer o quão esse número é pequeno ou grande. O quantas vezes você teve que andar para a direita, quantas vezes andou para a esquerda, é só isso. Agora, aqui em cima que vai indicar. O que você faz? Não é uma raiz quadrada. Na raiz quadrada aqui, ó, eu tenho um 2, lembra, gente? Só que a gente não coloca. Diferente de raiz cúbica, quádrupla, com 5 no seu nome, não. Enfim, raiz aqui, né? Enfim. Aqui eu tenho o número 2. Então o que eu vou fazer? Eu sempre vou pegar o expoente, a potência, e vou dividir pelo número que tem aqui na raiz. Vou dividir por esse 2. Menos 8 dividido pelo 2 que existe na... Olha o nome da raiz. Raiz quadrada. Ela remete ao número 2. Quanto é menos 8 dividido por 2? Menos 4. Tá, vamos chegar lá. Só um minuto. Oi? Isso, menos 8 sobre 2. Sinais diferentes na divisão e na multiplicação, a gente repete sinal e faz a divisão, faz a respectiva multiplicação, tá? Então o que eu fiz aqui, ó, dividi o menos 8 por 2, que é uma raiz quadrada, beleza? É uma regra de potenciação em raiz. Quando eu quero tirar da raiz um número com potência, eu pego essa potência e divido pelo número que tem aqui na raiz. Se fosse raiz cúbica, eu ia ter que botar aqui menos 8 sobre 3. Eu ia ter que botar uma potência com fração, beleza? Não é o caso, graças a Deus. Foi eu que escolhi esse exercício. Eu pensei, cara, que número que vai dar uma raiz certa? Então, se você olhar o seu exemplo aí, o exemplo, cara, deu 2,7 vezes 10 a menos não sei o quê. Falei, cara, eu não sei de cabeça a raiz de 2,7. Não quero passar também um problema pra galera que eles tenham que pegar uma calculadora ali e fazer. Se bem que você tá em casa, eu acho que não tem muito problema em você fazer isso. Mas eu não gostaria de propor isso pra vocês. Então, eu escolhi um número que quando ele fosse multiplicado, aqui, fosse fazer raiz, desce. Só um probleminha aqui, gente. A gente já chegou a uma resposta, tá?
Só lembrando que a notação científica, ela não pode ficar em um número menor que 1, tá? Então, se fosse uma questão de marcar, e tivesse lá a resposta correta, aí tu olha, e não tem 6 vezes 10 a menos 4, não tem 0,6 vezes 10 a menos 4, mas vai ter, então, vai ter 6 vezes 10, por que 6? Notação científica não pode ser um número menor que 1, e 0,6 é um número menor que 1. Então, para deixá-lo maior que 1, andei para a direita uma vez. Beleza? Vírgula para direita. Direita diminui, como o Jonatas falou, menos 4. Pô, vou diminuir mais uma vez? Sim, brother, mais uma vez. Menos 5. Então, essa aqui é a resposta da concentração de H+. Beleza? 6 vezes 10 é menos 5. E se ele pedir o pH para você, ele vai ter que te dar o log de 6, ele vai ter que te dar para você poder fazer a resolução ali, tá? Então, inclusive no exemplo ideal que desse 1 aqui, né? Se desse 1 aqui, você já saberia que o pH seria 5, beleza? Então, deixa eu continuar essa conta em outra folha. Deixa eu pegar uma folha em branco aqui, galera. Só um minuto, por favor, para eu não borrar essa parte aqui, que ela é uma parte importante para mim. Rola um sentimento entre nós. Só um minuto. Ficou tudo branco aí, eu sei. Provavelmente o vídeo vai ficar tentando focar em alguma coisa. Como é um rascunho, eu vou fazer bem grande, ver se funciona. Então tá aí, 6 vezes 10 a menos 4. Se perguntar pra gente pH, alguém pode utilizar aí o computador ou um celular para ver quanto que é o log de 6? Só essa parte que eu não planejei. Zero vírgula o quê? 0, o quê? Ih, gente, não vi não. 0,7? Tá, como é 77, a gente arredonda ele para 8, tá? Arredonda para 8, 0,8. Enfim, isso aqui a gente aprendeu a fazer. O que a gente aprendeu? Que na hora de resolver, a gente pega, ou você pega tudo, pH igual a menos log da concentração de H+, que é esse cara aqui. Tá? Ou, bom, se aqui fosse 1, a gente saberia que esse pH é 4, correto? Se aqui fosse 1. Quando não é 1, o que a gente faz? A gente repete o 4, ó, pH igual a 4, tirei o sinal desse cara, acrescento nesse. Quanto é o log de 6? O nosso amigo acabou de falar que o log de 6 é 0,8. Logo, o pH é igual a 3,2. Não quer fazer de cabeça? Você vai fazer menos log de 6 mais log de 10 a menos 4 e vai fazer cada passo devagar. Ali, ó, cada passo, um de cada vez. Mas que é sua escolha fazer cada passo de uma vez. Log de 10 é 1. E aí você chegaria no final à mesma resposta, beleza? Que é 3,2. Aqui em cima, meu rascunho, né? Utilizando a equação bonitinho, cheguei a 3,2. Aqui, nesse trechinho aqui, como que você fez isso? A gente falou do macete. Macete, pega a potência e tira o sinal. Se for 1, você sabe que o log de 1 é 0. 4 menos 0, 4. Se não for 1, for qualquer outro número, ele é obrigado a dar para você o logaritmo. Eu dei mole, eu não anotei antes da aula, mas aí nosso amigo falou pra gente, beleza? Vai pegar esse log aqui e vai subtrair. 4 menos 0,8, pronto, 3,2. Matéria da semana passada, vamos fazer uma revisão aqui. POH, se pedisse, é possível fazer? Se eu já tenho pH? E aí, galera? Sim, como que faz, Jonathan? A gente achou 3,2. O POH, o pH já está aqui, 3,2. Como eu descubro o POH? Inclusive, dá para fazer de cabeça. O que a gente precisa recordar? Que pH mais POH igual a 14. Conteúdo da semana passada. Ou seja, o que faltar para completar 14. Eu tenho um valor de pH que, somado a um outro valor, vai completar 14. Então, de 3,2, quanto falta para completar 14? Quase isso.
Porque para 12,8, o pH deveria ser 1,8, 1,2. Ah, 10, perdão, tá certo, brother, isso mesmo. Eu entendi um, chutou 12, outro 2. Tá? Eita, brother. Foi aí, galera. Foi aí. Agora é o seguinte, agora que foi, falar, professor, você vai cobrar essa parada de KA na avaliação? Não, não vou cobrar. Cara, dá muito trabalho, entendeu? Então, assim, você tem uns tempos de prova aí, são várias etapas e várias etapas. Então, se você for fazer o seu vestibular com química, que quer estudar essa parte, brother, tem exercício para você resolver? Eu te ajudo, estou aqui te dando apoio. Mas eu não vou, tipo, botar esse peso aí em vocês, tá? Para a próxima avaliação, verificação, enfim. Então, se vocês entenderam, para mim é o suficiente. Lembrando que no livro tem uma resolvida dessa, na página que eu acabei de fechar, não sei porquê. Pera aí. 393 ou 394, foi uma delas. Tem um resolvido, muito parecido, tá? Tá ali resolvidinho, bonitinho. Qual é o seu foco então, Giovanni? Qual era o seu objetivo? Mostrar para vocês que qualquer químico, farmacêutico, microbiólogo também, porque para estudar uma cultura biológica microbiana lá, enfim, ele precisa, se ele tem um ácido lá, ele já tem um K, que ele procura no livro, ele procura no próprio Wikipedia, enfim, para aquela concentração de ácido que ele colocou, qual vai ser o pH que ele vai ter? Qual vai ser o pOH que ele vai ter? São estudos importantes. Estudos importantes porque você precisa colocar uma concentração de ácido ou de base fraca no seu shampoo, por exemplo, que não danifique o cabelo. Mas como eu vou saber? Ah, já está lá tabelado que a partir do pH 3 danifica o cabelo. Então ele tem que fazer essa conta e descobrir se vai dar 3 ou não. E no nosso exemplo, opa, deu 3,2. Então, supondo que de 3 para baixo faça mal ao cabelo, opa, não fez mal para o cabelo. Então, lá, aquele químico que está trabalhando na indústria cosmética, ele pode usar, sim, essa concentração para esse ácido, caso ele vá colocar esse ácido em um shampoo. Estou inventando muito loucamente um exemplo, mas é assim, tá? Então, tranquilo. Agora, se ele usasse uma concentração que desse 3, que desse 2,5, 2, já seria prejudicial demais para ele arrancar o cabelo da pessoa, beleza? Então, serve para você prever o pH. Então, você trabalha com números antes para você trabalhar num pH ideal para despejar num rio, para um cosmético, para o produto de limpeza, para que ele fique de uma forma a alcançar o objetivo desejado, sem prejudicar ninguém com a sua acidez ou basicidade. Então, é importante esse tipo de cálculo? Sim, ele é, ok? De boa aí, galera. Temos 10 minutos ainda para a gente comentar sobre base. É muito parecido, enfim, eu tenho que passar. Lembrando que a cobrança, né, em uma verificação de aprendizagem no final do bimestre, sobre esse assunto não vai ter. Eu posso perguntar, por exemplo, Ka é constante de quê? De acidez, de basicidade? Isso eu posso perguntar. Mas cálculos envolvendo Ka, não espere na prova, porque eu não vou passar. Agora, por exemplo, eu te dei um pH 5 e perguntar qual é o pOH, isso sim. Ou seja, utilizar essa equaçãozinha aqui, isso aqui eu posso te passar. Falo para você que uma solução tem pH 2. Qual o pOH dela? Isso aqui, tranquilo. Semana passada, de boa. Vamos prosseguir nos 9 minutos que nos restam. Bom, vamos falar sobre bases, tá? De maneira geral, tirando algumas exceções, as bases a gente viu no passado são compostos metálicos. Metálicos. Tá, e daí que são compostos metálicos? Olha, brother, se eu tenho um metal mais hidrogênio, ou se eu tenho um metal mais, né, um ametal, eu tenho uma ligação do tipo iônica. Ou seja, eu tenho um metal que é positivo e tenho ali, né, alguma substância negativa. No caso das bases, eu tenho OH-, que é a hidroxila, que é negativa. Tá? Então, ligação iônica ou composto iônico. Eu tenho íons conectados uns aos outros. Por que eu sei, como eu sei que ela é iônica? Porque ela tem metal. Então, composto iônico é um composto formado por íons, diferente do composto covalente, que compartilha. Aqui alguém perdoou e ganhou. Lá na covalente, eles estão compartilhando, tá lá na boa. Aqui, para chegar a um benefício mútuo, a perda e aquisição de elétrons. Tá, e daí? O que isso tem a ver com bases? Olha, as bases têm OH- para ser liberado na água, tá? Teoria de Arrhenius. Base é uma substância que eu coloco na água e ela libera hidroxila. De boa? Vamos falar o seguinte. A base, eu já tenho um íon. Só que esse íon junto, a gente fala, não fala, o íon tá junto. Seria legal e fácil de todo mundo entender. Mas a química, como sempre, para ficar politicamente correta, para ter o termo técnico correto, fala o seguinte, olha, na base, os íons estão associados. Estão em associação. É um termo técnico até bonito. E agora pergunta o seguinte, quando esses íons associados se separarem, qual é o nome que vai receber essa separação? Deixa eu mudar a cor da caneta porque azul tá acabando a tinta. Então, o nome que uma associação sendo desfeita recebe é dissociação.
Tudo bem aí, galera? Vou repetir tudo. Olha, na ligação iônica, eu tenho íons associados. A base é um exemplo de ligação iônica, porque ela tem metal e tem ametal, ligação iônica. Na ligação iônica, os compostos são associados. E quando eles se separam? Qual é o nome dessa separação de coisas que estão associadas? Dissociação. De boa? E se há uma dissociação, a constante pode ser chamada de KD. KD o quê? Não é isso, brother, não viaja. É constante de dissociação. Tudo bem aí, pessoal? Bases apresentam constante de dissociação, porque eram íons associados. Mas como é base, costuma chamá-la, em 95% dos casos, de base, de constante da base, de KB. Ou seja, são a mesma coisa para a base. A base tem constante de dissociação? Sim. Mas tem um nome bonitinho? Sim, KB. Que é a constante de basicidade. Ou seja, quanto maior essa constante, mais básica aquela substância é, mais íons hidroxila libera na água. Beleza? Então, ácido, ionização. Não existiam íons. Ki ou Ka, constante de acidez. Bases, dissociação. KD ou KB, constante de dissociação, constante de basicidade. É um termo técnico, é uma constante a uma determinada temperatura que vai determinar o quanto de hidroxila vai ser formada e gerada. Beleza? Equação, como que eu monto nos 4 minutos que nos restam? Brother, separa a hidroxila do restante. Põe um mais aqui no meio. Ah, e com relação às cargas? Bom, se só tem uma hidroxila aqui, só um sinal negativo. Se só tem um sinal negativo, para dar zero, aqui é um positivo. É muito parecido com o ácido. Só que no ácido, o hidrogênio sozinho que é positivo. Beleza? Posso continuar nos 3 minutos que nos restam? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Vocês estão acompanhando, caro amigo companheiro? E aí, galera, posso continuar? Que isso, hein, tu? Obrigado. Então vamos lá. Seguinte, nos 3 minutos que nos restam. Existem bases que não são metálicas? Sim, existem e elas são fracas. Então, por serem fracas, elas acabam caindo nessas questões. Mas vamos montar só o KB aqui. Eu deixei uma linha para isso e vou encerrar a aula aqui. KB a gente conhece como constante de basicidade. Qualquer constante de equilíbrio químico. Em cima fica o produto ou o reagente? Produto, brother. O produto fica em cima e o sinal de mais vira uma multiplication. Beleza? Então, para montar a constante de basicidade, os íons separados sobre o reagente, que é a própria base. Lembrando que esse B aqui, gente, não é o boro, tá? É fictício, beleza? Cria um B de base aqui, assim como usei A para ácido no exemplo anterior. A gente vai encerrar aqui, mas esperem, porque eu vou me despedir olhando para vocês usando